mas agora eu creio que está tudo beleza. Então, meus amados, eu quero ler com você Lucas 22, versículo 1 a 2. E diz assim a palavra do nosso Deus: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam ao povo. Jesus é a verdadeira Páscoa. Mas o texto que eu acabei de ler diz que estava próxima à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. A Páscoa estava perto de ser comemorada. É tanto que os principais sacerdotes e os escribas tentavam tirar a vida de Jesus e estava bolando um plano para tirar a vida de Jesus. Então, mas se eu digo que Jesus é a Páscoa, como que eles querem comemorar a Páscoa? Para isso, eu te convido a ir em Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 14. Êxodo 12, você vai para o segundo livro do Velho Testamento. Êxodo 12, versículo 1 ao 14. E nós vamos trabalhar esse texto de uma forma bem didática. Lembrando, nós vamos tratar do real sentido da Páscoa, a primeira Páscoa. Então, meu amado, eu quero, nesta hora, falar contigo, ler contigo, na verdade, quando eu estou em Êxodo 12, versículo 1 a versículo 14, de forma bem alternada, eu quero dizer para você, nesta hora, que Páscoa significa substituição. Guardem essa palavra. Páscoa significa substituição, ou, melhor sentido, libertação. E aqui nós vamos falar da libertação do povo hebreu, futuro povo Israel. E essa libertação é desse povo hebreu, futuro povo Israel, no Egito, que passaram 430 anos amassando barro para Faraó, como escravos de Faraó. E também Páscoa você pode guardar em sua memória que Páscoa significa passagem. É quando aquele anjo da morte passa pelo Egito, matando todos os primogênitos, tanto dos animais quanto do povo egípcio. Todos os primogênitos foram mortos, porque isso foi a forma que Deus fez para que para que o Egito reconhecesse de fato quem era Deus. Então, se eu digo para você que Páscoa é substituição, eu estou dizendo para você que a Páscoa é alguém que morre em favor de outrem. Se a Páscoa é substituição, essa substituição que um cordeiro deveria morrer no lugar do alguém que não era inocente. O cordeiro inocente precisa então morrer no lugar daqueles que eram culpados. Mas nós vamos ver isso direitinho no nosso texto. Êxodo 12, versículo 1 ao versículo 14, e diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 1 e 2. Primeiro mês do ano judaico, calendário hebreu, mês de Nissan e Abibe, primavera entre março e abril. E o nosso texto é: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, que mês é esse? Nissan e Abibe. É na primavera entre março e abril. Era assim que era iniciada a Páscoa. Versículo 3 ao versículo 5 de Êxodo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro deve ser sem defeito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E você percebe comigo, o cordeiro será sem defeito. Eu quero dar uma paradinha aqui com você para compreendermos o que está acontecendo. Israel está há 430 anos como escravo de Faraó. O povo de Israel teve que subir em uma diáspora. Tiveram que sair da sua terra em busca de comida. E a terra estava passando por dificuldades, por dificuldades em produções de alimento. A fome estava afetando todo o universo. Mas Deus tinha deixado um moço ser vendido pelos seus irmãos. Deus deixou que o moço fosse vendido pelos seus irmãos por conta do ciúme, jogado em uma cisterna e vendido como escravo, e esse moço vira governador. Então ouve-se dizer que no Egito há alimento, no Egito há comida. Então o que precisa ser feito? Precisa então todos partirem para essa terra onde ainda há alimento. E subiu a família toda de Jacó, subiu toda a família agora dos povos de Israel. A diáspora foi feita. Eles agora chegaram no Egito e se estabeleceram. E o povo de Deus é fértil. O povo de Deus é, na verdade, uma terra frutífera, uma árvore frutífera. E o povo se multiplicou. E agora José não está entre eles. José morrera. Então o novo faraó, que também o faraó morrera, José morrera, e o novo faraó não conhece o povo hebreu. O povo de Israel não conhece, o Egito não conhece, esse novo faraó não conhece esse povo e teme esse povo. E diz, olha, eu preciso domar esse povo com mão forte, então eu vou escravizar esse povo. E se passaram então 430 anos. E o povo começou a gemer e Deus começou a ouvir o gemido desse povo. Porque Deus não está avesso ao nosso sofrimento. Deus ouve o nosso gemido, Deus ouve as nossas lamúrias e Deus também vê as nossas lágrimas correndo em nossos rostos. Então agora Deus se atentou para o seu povo e Deus levanta um moço chamado Moisés. E Deus levanta esse libertador chamado Moisés para livrar Israel da mão forte de Faraó. Mas o nosso Deus, ele é muito maior. O nosso Deus, ele é sublime. Então, amados, Deus tem um plano. É tanto que você vai ver nesse contexto que Faraó tem um coração já endurecido e com tanto sofrimento agora ele amolece o coração, mas Deus o endurece novamente. Porque Deus tem um plano, Deus quer manifestar a sua glória. E então todo o processo acontece, as 10 pragas acontecem e a última praga é a matança dos primogênitos no Egito. Mas havia algo extraordinário. Havia então agora uma ordenança do próprio Deus dizendo, olha, se Israel quer se livrar também do anjo da morte, precisa então passar o sangue do cordeiro na vega das portas. Então toda casa que tiver o sangue do cordeiro em suas vergas, em seus umbrais, esse anjo da morte passará de largo e não poderá entrar e não matará nenhum sequer. Esse sangue do cordeiro, meu amado, deveria ser um cordeiro sem defeito, e isso já é uma analogia
ao nosso Cristo, o Cordeiro considerado biblicamente o Cordeiro que Deus enviou, Deus encarnado, o Cordeiro que veio sem defeito, viveu como homem, sentiu o que eu sinto, sofreu, foi ultrajado, mas na verdade ele continuou sem defeito e sem pecado. Esse cordeiro que precisava ser imolado simbolizava o inocente que deveria ser morto no lugar do culpado. Por isso que a Páscoa, o primeiro ponto da Páscoa é a substituição. O anjo da morte está para passar. A Páscoa também significa passagem, mas o anjo da morte ainda está para passar porque o povo está se preparando. Os cordeiros estão sendo imolados. As famílias estão se reunindo. Então a Páscoa também significa família, comunhão. Na Páscoa aqui houve ajuntamento. O sangue de cordeiro na porta, simbolizando o sangue de Cristo para nós hoje. O anjo da morte passa. E onde tem o sangue, a morte passa de largo. Essa é a real mensagem da Páscoa. Substituição. E, amados, algo que eu fiquei muito triste, que eu quero, na verdade, compartilhar com vocês. Eu quero colocar aqui na tela para vocês uma pesquisa que eu fiz no Google e eu coloquei assim: vou ver como que o nosso cosmo, como é que o nosso mundo vê a Páscoa. Será que a Páscoa está deturpada hoje? Será que o sentido ainda vale? O sentido real ainda é vívido? Será que já nos atentamos a isso? E eu coloquei assim no Google. Eu coloquei a palavra Páscoa. E garanto para vocês, amados, no momento que eu coloquei essa palavra Páscoa, eu vou mostrar aqui para você o que eu encontrei. Se você acompanha comigo aí na tela, eu encontro, então, eu escrevo aqui Páscoa e o que eu vejo é coelho, coelhinho, mensagens de coelhinho, cartão de coelhinho, domingos com coelhinhos. E eu fui ficando muito triste. Eu vejo ovos, um animal mamífero que eles deturpam dizendo que tem ovos e esses ovos são de chocolates. E eu vou vendo aqui, eu fui passando e me alegrei. Eu vi uma cruz, mas ao pé da cruz estavam ovos de chocolate e mais coelhinhos. E eu percebi algo. O sentido real da Páscoa está deturpado. Alguma cruz, outra, mas todo o restante é voltado para o paganismo. E então eu não parei por aí, e eu falei assim, não será possível, o YouTube não vai ter essa deturpação. Então eu parti para o YouTube, e olha o que eu encontrei. E eu coloquei músicas de Páscoa, e apareceu coelhinhos, até a Turma da Mônica, mas não se encontra. E eu vou fazer uma pesquisa aqui agora, rápida também, Páscoa, para ver o que nós encontramos aqui no YouTube. E aí eu encontro o que é a Páscoa do Augusto Nicodemos, graças a Deus. Mas depois vem toda a deturpação aqui, ovos de Páscoa. E então eu vejo algumas pregações, eu vejo até a nossa pregação aqui, graças a Deus. E depois a questão se mistura ao Cordeiro, graças a Deus por isso. Há algumas coisas que deu para entender que o sentido está deturpado. Há alguns sentidos bons em cima disso, mas o que você percebe comigo é que há uma mistura do real sentido da Páscoa.
Então hoje você vai se esforçar para gravar, pôr no coração, que no grego a palavra decorar é pôr no coração. O de no grego é de posse, decorar, pôr no coração. Então ponha no coração o sentido real, primário da Páscoa. Primeiro momento, entenda que Páscoa significa substituição. O inocente morre. O cordeiro que não devia nada precisava morrer para simbolizar o próprio Cristo. E o seu sangue precisava ser posto na vega da porta. E quando eu olho com você o cordeiro sem defeito, eu olho para João. João capítulo 1, versículo 29 e 39, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, o primo de Jesus, era alguém que veio preparar o caminho. É alguém que veio preparar o caminho para aquele que viria, aquele que os profetas já haviam anunciado. E ele vê então esse moço, ele vê o Cristo. Nesse momento ele olha para Cristo e anuncia de forma profética e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, amado, é o Cristo, o Cordeiro de Deus. A primeira Páscoa era uma alusão, em Êxodo, à saída do povo do Egito para a liberdade. Simbolizou a Páscoa, a libertação. E agora nasce um menino. Esse menino se torna homem e 30 anos de idade ele começa o seu ministério público. E então agora, depois de 3 anos de ministério, ele precisa morrer porque ele é o cordeiro imolado. E isso já estava ao coração do Pai. O projeto já estava traçado antes da fundação do mundo. A primeira Páscoa, amados, significa muito mais do que imaginamos. A substituição é a chave do simbolismo pascal. Deveria ser o cordeiro macho e sem defeito, e Cristo cumpriu isso. Se há alguém sem defeito que trilhou nessa terra, somente um pôde cumprir isso: o Cristo, o ressurreto. E quando eu olho, amados, para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, sem defeito e sem mácula, aquele sangue que passava nas vegas das portas, já simbolizava o cordeiro que viria. E esse cordeiro veio, João identifica ele e começa agora uma nova era. Começa uma nova era. Quando nós olhamos para Cristo, ele agora é o centro. Nós temos agora datas antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele marcou a história. Assim como ele marcou a minha vida, ele marca a sua vida. Você também tem uma nova era, uma nova data. Você tem um novo nascimento. Quando você conhece Cristo, você reviveu. Então há a sua vida antes de Cristo e a sua vida depois de Cristo. Porque Cristo é o centro da sua vida. Versículo 6 de Êxodo 20, você vai ver assim: no dia 14, Êxodo 12, versículo 6, você vai ver assim: no dia 14, Israel o imolará no crepúsculo da tarde. No crepúsculo da tarde. E quando você olha para Lucas 23, do 44 ao 46, você vai ver essa alusão se concretizando. Lá em Êxodo 12 está falando que precisa ser no crepúsculo da tarde. Então Lucas 23, 44 a 46 vai confirmar isso para a gente. Já era
quase a hora sexta. E escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Meio-dia, o Cristo ressurreto agora está com seus braços alargados. Seus braços estão abertos no madeiro. Isso foi na hora sexta, meio-dia. E quando foi às 3 horas da tarde, da meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas. Quando o texto fala do crepúsculo, lá em Êxodo 12, você vai ver que a luz se apagou na cruz. Escuridão em todo o cosmo. A luz se apagou perante toda a humanidade. E o texto ainda vai dizer que rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. A cabeça de Cristo tombou. E no momento em que a sua cabeça tomba, é o momento que ele está entregando a Deus o seu espírito. E quando eu volto para Êxodo 12, essa alusão que algo que ia acontecer, e nós vemos aqui que já aconteceu. Êxodo 12, versículos 7 e 8 diz: Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na vega da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, e as ervas amargas a comerão. O que se vê nesse contexto: sangue nas vigas das portas, comer pães asmos e ervas amargas. Eu quero dizer para você que isso também é uma alusão, um simbolismo. Olha o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas, e em que estiverdes, quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu olho para essa descrição de ervas amargas, é um simbolismo do sofrimento. Se você olha comigo, e no Getsemane de Cristo, ele passou tanto sofrimento, tanta angústia, que Lucas registra que ele pôde ter sido acometido de uma hemorragia, gotas de sangue saindo dos seus poros, de tanta agonia. Ele clamava aos seus discípulos: vem orar comigo, e os discípulos estavam dormindo. E ele clamou mais uma vez: vem orar comigo, eu estou muito angustiado, a minha alma está profundamente triste. Ele até pergunta ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça-se a tua vontade. E quando você acompanha comigo esse contexto, esse trâmite do qual Cristo está passando, esse sofrimento tamanho, essas ervas simbolizam isso, o sofrimento do nosso Cristo, o sofrimento no qual ele estava passando, no qual ele estava vivendo. Então essa primeira Páscoa que nós estamos tratando, ela vai se concretizar em Cristo. Não há espaço para coelhinho, não há espaço para comércio, não há espaço para chocolates. O que nós estamos descrevendo aqui neste momento é que Cristo é a verdadeira Páscoa. A substituição já aconteceu. O Cristo ressurreto que não teve pecado, ele simplesmente morreu por mim, por você. Houve a substituição. E essa substituição aconteceu desde o Éden. Você olha comigo. Quando você olha comigo esse contexto, no Éden, o homem e a mulher pecou. Adão e Eva pecaram. E o que precisa ser feito? A vergonha agora precisa ser coberta no homem e na mulher. Então é necessário matar um animal, sacrificar um animal, mais uma vez o inocente, para cobrir as vergonhas. Essa é a Páscoa. O inocente morre em lugar daquele que é culpado. Então, meu amado, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então compreendamos.
Muitas vezes comemos ervas amargas. Muitas vezes passamos por situações tenebrosas. Coisas difícil demais. E como que tinha que ser comemorada a Páscoa? Olha comigo o versículo 11 de Êxodo 12, diz assim: desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. A Páscoa precisava ser comida às pressas. E diz que tinha que ser com lombos cingidos, como alguém que vai viajar. É alguém que vai fazer uma passagem. É alguém que vai ter liberdade. E tem que ir com sandália nos pés e cajado na mão, pronto para ir. E depois de 7 dias caminhando, eles tinham que levantar um culto a Deus. Essa é a primeira Páscoa. E o versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E Êxodo 12:14 encerra dizendo assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrarei por estatuto perpétuo. Esta então é a Páscoa do Senhor. Então eu quero que você compreenda comigo: não há outro sentido da Páscoa a não ser a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus, o inocente que aceitou o pedido do Pai. E esse inocente que aceitou o pedido do Pai, ele é o próprio Deus. Ele aceitou sofrer, aceitou ser ultrajado, aceitou morrer a minha e a sua morte. O inocente que não deve nada. Ele agora tem para mim e para você o sofrimento vicário. O sofrimento vicário é o sofrimento substituto. Quando você olha para Isaías 53, o profeta vai dizer, trazendo as palavras do próprio Deus: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. E vai dizer que no seu rosto não há formosura, porque esse rosto agora está desfigurado. Porque Isaías 53 está narrando então, está narrando o sofrimento de cruz. E está estampado no rosto do Messias o seu sofrimento. O sofrimento que ele não devia nada. Um preço que ele está pagando sem dever nada. E o seu rosto está desfigurado. Os seus passos eram passos com dificuldades, porque o texto de Isaías 53 diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são passos com sangue. Ele já tinha sido açoitado, escarnecido. Os chicotes arrancavam pedaços de sua carne. A sua carne estava sendo desfeita nesta hora. O sangue escorria pela sua cabeça, porque havia uma coroa de espinhos que perfurava o seu crânio. Caniços eram batidos em sua cabeça pelos soldados. Sujaram o nosso mestre de púrpura, colocaram um manto real e disseram: profetiza para nós. E disseram: olha, faz algo. Escarneceram do nosso mestre. Mas ele estava suportando como um cordeiro mudo que vai para o seu matadouro. Porque ele, na verdade, ele é a Páscoa verdadeira. Ele é a Páscoa, a libertação que está descrita em Êxodo 12. E esse cordeiro mudo, ele é nesta hora humilhado, o sangue escorre sobre sua cabeça, desce pelas suas vestes. As suas costas estão deslaceradas.
O sangue agora está fazendo parte da sola de seus pés. E na via dolorosa chamada, então, é a via no qual o nosso mestre está caminhando. E é nessa via chamada dolorosa que os passos de dificuldades estão sendo feitos. O nosso Messias está, na verdade, o nosso Messias está perecendo. O nosso Messias está sofrendo. O nosso Salvador está caminhando como um animal que vai para o abate. E ele precisa chegar no Gólgota. Ele precisa chegar no lugar da caveira, um lugar onde havia mortandade. E ele vai sem questionar. Ele vai sem questionar porque ele me ama. Ele vai sem questionar porque ele te ama. A Páscoa significa amor. A Páscoa significa regozijo. A Páscoa significa presente de Deus. Alguém que se esvaziou totalmente, que tinha as mansões celestiais com ruas de ouro para trilhar, que tinha rios cristalinos, águas cristalinas. Alguém que tinha tudo e que não devia nada. Agora ele está caminhando na via dolorosa. E eu consigo sentir, Pai, quanta dor, quanta dor, quanto sangue está sendo escorrido. Mas esse caminho de morte, na verdade, é um caminho de vida. Esse caminho de morte é um caminho de vida porque agora ele está em cima daquele monte chamado Gólgota. E a sua cabeça tombou. Ele liberou perdão e disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Houve salvação naquele momento. Havia um ladrão do seu lado esquerdo, havia um malfeitor do seu lado direito. E um dos malfeitores disse assim: esse não tem culpa alguma. Por alguma forma, pela fé salvífica, ele compreendeu que aquele homem era o inocente. Era o cordeiro inocente. E ele disse: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrarem em teu reino. Quando entrares em teu reino. E Jesus disse assim para ele: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E o interessante é que quando ele morre, amados, ele é sepultado. As mulheres vão embalsamar o corpo no primeiro dia da semana, domingo. E ele não está lá. O anjo do Senhor diz: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. As mulheres ficam meio que desorientadas, confundem até o nosso Cristo com um jardineiro. E ele diz: mulheres, vai anunciar, porque sou eu. O seu Cristo vive. E com esse corpo de glória agora ressurreto, com o mesmo corpo que ele morre, agora ele está de pé, o Cristo ressurreto. E aí, ele começa agora a fazer visitas. Ele começa a entrar
em casas onde estão os apóstolos. Com esse corpo que ele ressuscita, ele atravessa a parede e ao mesmo tempo ele se alimenta. E no Monte das Oliveiras ele começa agora a ter a sua ascensão. E começa a dizer agora o que precisa ser feito para os 12, as suas últimas palavras. E ele começa a delegar o que precisa ser feito. E ele vai subindo em ascensão com esse mesmo corpo. E ainda ele diz para nós que não beberia mais do fruto da videira, até que nós chegássemos a uma mesa preparada para mim e para você. Há uma mesa preparada para mim e para você no banquete celestial. Ele disse que não beberia mais o fruto da videira para esperar a mim e a você. Então, meus amados, eu quero concluir contigo que a Páscoa já aconteceu. A Páscoa já aconteceu. A substituição foi feita. Então descanse nesse Cordeiro Pascal. Descanse nesse novo marco que Cristo fez na sua vida. E você que não teve ainda a sua vida redimida, você que ainda não teve a sua vida transformada, você que ainda não teve o marco